Calvinamente começando mais uma manhã, estamos aqui na nossa mesa Com frio. tradicional, com um friozinho, Bom, típico né? de Rio Preto, só que não, né? Só que não. Aproveitando os únicos dias Típico de Campos, né? O Rio hoje tá mais Rio, Jordão, gelado. Campos, Preto. A gente fica muito feliz da sua companhia aqui com a gente, sou o pastor Robson, aqui com o Felipe, É participando isso para a gente fazer aí um episódio de podcast, né, Felipe? aí. É isso Trocar aí. uma ideia, e você é nosso convidado. Esperamos que seja um tempo aí edificante para nosso crescimento. A gente fica muito feliz por essa oportunidade. Hoje a nossa mesa mais desfalcada, mas ainda assim, né, Felipe? Creio que Preenchida vai com o ser... coração repleto de amor e carinho com vocês aí, calvinatos. É isso aí, o pessoal que tem Ó, eu acompanhado, tem até... apoiado, né, o Então, nosso projeto. Estamos aí passando dos 108 episódios, é bastante não era coisa, o né? nosso intuito ficar conhecido, era mesmo... Se for ser conhecido, é por glória de Deus para levar a palavra dele, É né? que você já é conhecido, né? Ah, sou Até a nada. gente teve Mas uma a gente... história lá que foi contada Qual? do rapaz que foi conhecer o Vaticano lá. Você... Casal. É, Oi, Alfredo. Alfredo Maia tem essa piada aí. Pergunta aí depois sobre o Vaticano e o Felipe lá. Ó, mas eu queria até esclarecer para as pessoas que assistem a gente aqui, me perguntam tal. E o podcast, o que é podcast, gente? A gente aprendeu a entender o que é podcast depois da pandemia aí, que a gente conheceu os podcasts. Antes era audiocast, antes era broadcast, né? E apareceu esse formato de vídeo e áudio, né? E aí não tem uma regra de ter um convidado ou não ter um convidado. Tem podcast que é a pessoa sozinha, ela fala de um assunto e ela explora esse assunto, né, e disponibiliza isso nas redes para as pessoas comentarem e aprenderem alguma coisa. O podcast interessante é isso, todo assunto que a gente conversar é sempre para alguém aprender alguma coisa. Normalmente, às vezes, não se aprende nada, é só jogar conversa fora e tal, né? O nosso intuito não, o nosso intuito aqui é sempre voltado para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, para a Bíblia. Então, a gente, se tem convidado ou não tem, a gente vai fazer conteúdo para que você assista, para que você aprenda alguma coisa, ou te dê um estalo, ou Deus fale com você através desse podcast. um dos nossos propósitos é justamente nessa linha, né? Por mais que talvez seja um bate-papo informal, né, mais voltado assim a um entretenimento, a gente procura sempre usar desse tempo, né, para destacar alguma coisa da palavra de Deus, algum apontamento, algum ensino da palavra de Deus. Então, por mais que a gente tenha um convidado, às vezes falando de um assunto até da própria vida dela, né, contando a história, a gente sempre procura puxar esse gancho para a palavra de Deus, para aquilo que possa edificar. Mas é isso que você falou, não tem uma regra, né? É interessante a gente pensar nisso, porque alguns podcasts vão parecer meio que até uma entrevista, e é legal, é produtivo também. Alguns são mais, assim, descontraídos, e a nossa ideia nessa manhã é falar a respeito de algo, até pensando naquilo que a gente conversou lá do livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, né? Que a gente, que foi, pelo menos pra gente que participou, foi interessante, né? Foi algo que abençoador para nós. E assim, a nossa expectativa é que possa ter contribuído também para a vida de alguém que teve acesso àquele conteúdo. Não, só o conteúdo. Várias pessoas começaram a buscar esse livro e depois me mandar aqui, mandou para você também, né? E começar a comentar sobre isso. E falar, ó, tô assistindo agora, assisti tal episódio, e vocês falaram disso, nossa, eu acho que é isso aqui, e tal, mandando mensagem, isso é muito legal, assim, a interação com a gente, mas o principal é o conteúdo que esse livro traz, e a gente colocando ele à luz da Bíblia, tudo que a gente precisa saber como manual de vida, é o que a gente está tentando e é o nosso intuito em fazer aqui. E aí a gente, nessa linha de estudo, de livro, e a gente trazendo conteúdo, o pastor trouxe aí um resumo que você fez, né? Não é resumo, como é que chama? Tipo uma resenha, fiz mesmo esse... a gente pode tratar como um certo resumo, né? Mais para uma referência desse bate-papo. Porque se no outro livro a gente, né, citou o autor e destacou a obra, nesse a gente não vai fazer da mesma forma, mas é um livro interessante, né? Que a gente até comentou ele algumas vezes, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Foi um livro citado também no acampamento ali, quando falou sobre crescimento, quando foi falado sobre crescimento no acampamento que a gente teve, acampamento da família no período de carnaval.
comentando de alguns conteúdos que nos ajudam, né, como cristãos e que, na verdade, e que nem sempre são assim escritos para a igreja, necessariamente, mas que, no entanto, trazem conteúdos importantes que nos ajudam Nosso dia a dia no ali, nosso né? dia a dia, de forma prática. E hábito é uma coisa tão assim, tão É, linkada, não linkada, mas que se a gente não prestar atenção, o hábito vira um pecado. E eu pensando sobre isso, para a gente trazer essa discussão aqui, eu fico pensando, a gente quando está em algum pecado, que tem aquele questão dos pecados de estimação, que a gente não consegue, uhum, né, se livrar disso, né? E é a base de muita oração e muito caminhar com as pessoas de Deus ali, entendendo que é um pecado. é, Porque a gente vai deixando esse pecado coisa simples, né? Tipo, não, isso aí não é tão pecado, isso aí não é é. tão. Não vai influenciar. Mas sim influencia. E o hábito, né? O hábito tem a ver com isso. Eu acho que é muito importante a gente pensar. Então, até fazendo um link, se a gente teve naquele livro falando sobre cristianismo puro e simples, que traz para a gente o aspecto prático que a gente deve olhar para a palavra de Deus, até algo que ele citou lá naquele livro, né? O C.S. Lewis ele coloca que a teologia é como um mapa, mas um mapa só na mão ele é importante para navegação, mas ele não é o mar, né? O mapa é algo que está ali nos ajudando, que está nos apontando. E para a gente navegar, a gente tem que entrar no mar, né? E isso ele está trazendo, está dizendo isso para que a nossa vida seja algo que a gente tenha a palavra de Deus, né? O próprio estudo das coisas de Deus como algo que a gente nos dediquemos a isso e apliquemos na nossa vida. Então, não ficar assim desconectado essas duas realidades. Verdade. Mas aí a gente pensa nisso, e uma das coisas que também fala muito com a gente quando a gente pensa nisso é a carta de Tiago. Porque a carta de Tiago a gente vê sendo destacado muito a questão da integridade. E aí a gente está tentando aqui fazer uma introdução hoje, né? A gente vai fazer uma introdução nesse sentido, de ajudar e também ser ajudado, estudando, né? Pensando nisso que a gente vai conversar, nessa transformação tão necessária de mudança de hábitos, de ajustamento, né? Então a gente ajudar e trabalhar e pensar numa vida bem ajustada, à luz da palavra de Deus. E quando a gente cita esse outro autor, que é um autor que escreve esses hábitos das pessoas altamente eficazes, é interessante que, embora ele tenha uma bagagem cristã, ele foi alguém assim que trabalhou no meio secular como consultor. E aí no livro ele vai contar que ele teve participando de negociações grandes, importantes, sempre estabelecendo um início, né, para que haja uma mudança, uma transformação de dentro para fora. Aí ele vai falar a importância que é essa integridade. E quando ele fala a respeito disso, né, ele vai chamar a atenção com relação aos paradigmas. E esse termo ele vai trabalhar, que os paradigmas é aquilo que a gente, segundo ele vai falar, é aquilo que a gente pensa com relação àquilo que a gente vê, é o nosso mundo, é a nossa maneira de interpretar as coisas. Então, paradigma, até essa palavra, até assim, já vi ela a tradução, o que significa, o que é um paradigma, né? Mas, dependendo de como a gente vai colocar em certos assuntos, ela vira um paradigma, É, né? Nesse caso, por exemplo, aí, como é que você... seria assim, segundo a maneira como ele trabalha o paradigma, seria a forma, aquilo que muitas vezes a gente também chama de visão de mundo. Então você tem os seus paradigmas, você tem a sua forma De de ver. interpretar, de ver as coisas. E aí ele vai justamente trabalhar na transformação, na mudança de paradigmas, né? É importante, ele vai colocar que isso é importante. De forma assim mais geral, ele vai dizer que o paradigma geral da sociedade foi mudado. Até a Primeira Guerra Mundial, ele vai colocar que as pessoas elas viam os valores como algo importante para se... Os valores, assim, tipo, integridade, a questão da honestidade, valores mesmo importantes, tudo isso estava refletido naquilo que
é dito como sucesso. Então, o que seria uma pessoa de sucesso? A pessoa de sucesso é aquela que caminha com integridade, com honestidade, com sinceridade. A pessoa que ela tem, por exemplo, a regra de ouro como algo importante, né? Aquilo que ela deseja que as pessoas façam para ela, é aquilo que ela busca fazer para as pessoas. Então, tudo isso fazia parte de um paradigma de sucesso, né? E aí ele vai falar que isso era a ética do caráter. Então, as pessoas eram pautadas por essa ética do caráter. Depois dessa guerra, da Primeira Guerra, houve uma transformação. Aí ele vai dizer que depois da Primeira Guerra, o paradigma geral ela passou a ser pautado na ética da personalidade. Então, deixou-se de ter essa referência da ética do caráter para a ética da personalidade. O que seria essa ética da personalidade? Seria a questão da imagem. Então, não é mais aquilo que está sustentado na integridade, né, no caráter, nas atitudes, mas daquilo que se transmite como imagem. Então, a ética da personalidade, ela vai também se desenvolver a partir das habilidades técnicas. Então, seria mais ou menos assim. Antes, na ética do caráter, a pessoa ela não buscava simplesmente desenvolver uma técnica. Ela tinha que aprender, ela tinha que começar lá do início, trabalhando, experimentando aquilo, vivenciando, né, o conceito, a ideia que ela tem, os valores dela. Ela tinha que experimentar e vivenciar aquilo. Isso até esse período que ele coloca aí, né, como até a Primeira Guerra. Alguns outros autores, né, sociólogos, aí vão dizer que várias coisas aconteceram nesse período, né, que justifica essa mudança na sociedade. Mas ele passa meio por cima e coloca que depois da Primeira Guerra que houve essa transformação. Então, quando passa da ética do caráter para a ética da personalidade, ele vai dizer que ao invés da pessoa ter que experimentar, vivenciar, aprender ali das bases, né, ela acabou se valorizando a questão da técnica. Então, você não precisa mais estar lá do princípio, lá do início, vivenciando, experimentando aquilo de forma profunda. Você desenvolve uma técnica, é muito mais rápido. E aí é a questão, em alguns momentos funciona. Segundo o autor, ele vai dizer que em alguns momentos funciona. A ética da personalidade, ela funciona, mas ela é superficial. E a crítica que ele faz nessa transformação é voltar para uma maneira de enxergar que era enxergado anteriormente, com essa ética do caráter, uma transformação de base, uma transformação de dentro para fora. E isso muito comunica com os valores da palavra de Deus. Por exemplo, com a carta de Tiago. Carta de Tiago, que está falando para uma igreja passando por desafios, passando por problemas, que deveria o quê? Buscar sabedoria em Deus. Então a gente vê ali no capítulo 1 já sendo colocado que se você deseja buscar, se você deseja por sabedoria, peça a Deus, né, que ele a dá. Também a gente vê essa carta trazendo lá no capítulo 1 a importância da perseverança, até no início da carta mesmo, no versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, quando a gente olha que diante desse desafio que a igreja estava passando, a palavra de Deus era para que se buscasse sabedoria, para que se buscasse essa integridade, esse aperfeiçoamento, e isso de maneira íntegra, íntima, algo que fosse ali transformado de dentro para fora. Então eu acho muito interessante porque a gente vê, né, essas questões sendo trazidas e de grande potencial de transformação quando a gente pensa nisso de forma dedicada. Aí algo também que é destacado assim, dentro do conceito, né, dessa ética do caráter, né, dessa transformação do paradigma, é a questão do ser, né? Que ele vai dizer o seguinte, né? Aquilo que vemos está profundamente interligado com o que somos.
E chama atenção, né? Porque a maneira como a gente enxerga as coisas, isso está muito, muito arraigado com aquilo que a gente é. Porque se a gente enxerga as coisas de forma a ser levados por esse paradigma da personalidade, que, como o autor coloca, ele funciona. Ele vai ter ali um certo sucesso, mas nem sempre ele vai realmente alcançar o propósito desejado. E se a gente está pautado por essa maneira de enxergar o mundo, né, por esse paradigma da personalidade, de desenvolver técnicas rápidas, isso vai também afetar aquilo que somos, né? Isso vai comunicar aquilo que somos. Ao contrário disso, se a gente é pautado por esse paradigma da ética do caráter, que não é algo simples, é algo que a gente deve buscar como valores fundamentais para a nossa vida. Isso vai também ser demonstrado da maneira como a gente age e da maneira como a gente enxerga as coisas. E interessante também aqui que na carta de Tiago, ele chama a atenção para a forma como a gente lida com as realidades. Até ele, no capítulo 2, vai falar com relação à acepção de pessoas. Então, quando ele chama assim, a atenção da igreja, né, do povo de Deus, não se deixe levar pela aparência ou por causa que uma pessoa tem algo, tem riqueza, e ela chega ali no ambiente de adoração, cheia de luxo, você vai dedicar para ela os melhores assentos. Não faça isso. Não deve se ter essa postura, né? Essa maneira de enxergar. E, infelizmente, o mundo que a gente vive, que é pautado por esse paradigma da personalidade, é isso que vai acontecer, né? A pessoa que aparenta, que tem essa ética da personalidade, talvez, ela muitas vezes vai estar obtendo um lugar de destaque, ao invés de ser valorizado, né, aquilo que está mais profundo, que é a questão dos valores, aquilo que ela segue, aquilo que ela caminha. Então, é nesse sentido que a gente vê tudo isso sendo trazido de forma interligada e algo muito importante, de muito impacto para a nossa vida. Eu não sei se a gente poderia citar, mas tem um exemplo que ele coloca ali no livro, que para mim, pelo menos, assim, é algo impactante. Eu não sei como é que você pensa, Felipe, mas ele cita um exemplo, né, uma experiência ali, em que ele, servindo a Marinha, ele está ali com outros navios e diante daquele exercício naval lá na Marinha, eles estavam numa situação de nevoeiro, de baixa condição visão, né? de visão, sim, nesse exercício de exercício naval ali, né? Algo que eles costumavam fazer. Estavam numa região, então, com baixa visão, e aí eles enxergam uma luz em direção contrária. E eles estavam nesses navios, e aí ele na responsabilidade de ser aquele que ali de avisar, né, da situação ali ao comandante, ele avisa para o comandante, tem uma luz em direção contrária. Aí o comandante, né, pede para aquele que era responsável ali de dar o aviso, você precisa, falando para essa outra supostamente embarcação no sentido contrário. Você precisa mudar sua rota, que é um navio, né, tripulado aqui, comandante, o navio da frota marinha, naval aqui dos Estados Unidos, você precisa mudar sua rota. Aí ele ouve do outro lado, né, a resposta. Não, você precisa mudar sua rota em tantos graus. Aí ele fala, aqui é o comandante, você precisa mudar sua rota, senão vai haver a colisão. Não, você precisa mudar sua rota em tantos graus. Aqui quem está falando é de um farol, né, de iluminação, não era um navio. Aí ele falando como é complicado quando a gente está limitado a uma maneira, uma perspectiva ou um paradigma errado. Isso é muito limitante, isso atrapalha, isso impossibilita ou dificulta muito essa transformação tão necessária para o crescimento, tão necessário para o ajuste.
Isso tudo ele está falando no início do livro, tá chamando a atenção para a importância de você não estar amarrado num paradigma que, de repente, e que é tão comum nos nossos dias, que ele vai falar, né, com relação a esse paradigma da personalidade, e às vezes a gente está tão, assim, ajustado a essa maneira de enxergar as coisas, que a gente não se atenta com o problema, né, o risco que isso é. Às vezes a gente está fechado a um paradigma, e o pior, está fechado a um paradigma errado. Isso é muito perigoso. Aí ele vai citar um exemplo também dessa questão, né, do erro de se estar aí, então, imerso a esse paradigma atual, né, e comum dos nossos dias, e que a gente não tem dúvida, não tem como a gente negar que de alguma medida a gente está assim, influenciado por essa forma de pensar. A gente está influenciado. Em outras gerações também havia essa influência, mas não era tão forte, né, segundo o autor. Hoje, os valores, né, essa transformação dos valores modificou muito, isso influencia muito, e infelizmente os irmãos da igreja, as pessoas que estão ali, muitas vezes, buscando a orientação da palavra de Deus, mas isso está conflitando com a maneira como ela vive, de forma comum, no dia a dia, que é valorizar essa questão da aparência, das técnicas, da facilidade, das coisas rápidas. Então ele fala, essa transformação de dentro precisa ser nessa mudança de paradigma, né, do caráter que ele vai falar. E aí ele vai alertar para usando uma outra ilustração, né? Ele fala de um mapa. Aí ele fala de duas cidades. Um mapa de novo. Mas aí era o C.S. Lewis, é interessante, né? O C.S. Lewis usa o mapa lá para falar Você vê que tudo é manual, né? Manual. Tudo você precisa de um manual. Mas é isso, a gente sempre destaca que o nosso manual, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E talvez a gente possa usar aí orientações e alguns manuais, desde que eles estejam também contribuindo para isso, né? Para essa nossa orientação. Para chegar até a Bíblia. Para aquilo que a Bíblia está apontando, que é aquilo que é correto, né? Como Calvino dizia, toda verdade é uma verdade de Deus. Então, se é algo realmente que traz crescimento, valor, a gente pode fazer uso disso, submetendo, claro, a palavra de Deus. Mas eu creio que esse exemplo, né, isso que esse autor traz dos 7 hábitos das pessoas eficazes, é interessante porque é isso, ele comunica muito dos valores bíblicos. E aí ele vai usar o exemplo, né, ele coloca lá um mapa para uma cidade, lá ele usa um exemplo, mas eu imaginei aqui para a gente, né, trazendo para nós. Imagina o seguinte, a gente precisa ir para... A gente não é, né, da nossa região aqui, vamos supor que a gente está chegando no Brasil tal, e precisa vir para São José do Rio Preto. Mas aí, ali, de repente, né, por um equívoco, a gente pega um mapa de Ribeirão Preto, né, que é muito comum as pessoas confundirem Ribeirão com São José do Rio Preto, né? Até fica aí, ó. Às vezes a gente está lá em São Paulo, né? Você fala assim, eu sou de São José do Rio Preto. Não, Ribeirão Preto, já fui lá várias vezes. Não, é São José do Rio Preto. Né? Mas imagina isso, a gente quer vir para São José do Rio Preto, a gente não conhece, e aí, por um equívoco lá, a gente pega o mapa de Ribeirão. Vamos pensar o seguinte, se a gente tiver um bom carro, se a gente for eficiente na nossa viagem, imagina só, o que isso vai servir? No que isso vai estar nos ajudando? Só vai ajudar a gente a chegar mais rápido no destino errado. Então, por isso que ele vai trazer a importância disso ser trabalhado de dentro, essa transformação do paradigma. Porque à medida que há esse potencial, as possibilidades de tudo aquilo que vai sendo acrescentado, se não houver essa transformação, essa mudança interna, isso só vai nos ajudar a caminhar ou a chegar mais rápido no destino errado, né? Então é interessante da gente pensar isso. Eu vou ser sincero, confesso que quando você jogou esse livro dos 7 hábitos, eu fui dar uma lida lá e vi teu resumo também, e aí eu fui procurar sobre o livro mesmo, né? Porque eu não queria ser enviesado mais uma vez pela tua percepção e eu trazer o que eu entendi. Peraí, enviesado mais uma vez? Porque como nós somos enviesados normalmente...
naturalmente, né? Tudo a gente é influenciado. Essa é a verdade. É. Tudo a gente é influenciado. Não, mas A é única interessante coisa você que a pensar gente consegue entender que é genuíno é as coisas de Deus. E mesmo assim, a palavra de Deus, né? Paulo, ele Ela- vai ela elogiar chega- os crentes de Bereia porque eles não simplesmente ouviam o que ele dizia. Fazia. Eles conferiam na palavra de É, Deus. tá É o vendo? que a gente também coloca aí para todo mundo. E muito bem, Felipe, né? Para não ser Mais uma levado, vez. né? Não, mas não isso. É porque eu queria ter uma percepção minha também. Certo. E Não, aí, entendi, mas tô fazendo aqui automaticamente, quando eu li o começo ali, Aham. a gente vai ler de outra forma. Você vê como é que é a questão de influência? Sim, pode ser. Mas se é uma influência boa, isso é bom, porque a gente consegue enxergar a parte boa do texto É. e trazendo para o que a gente realmente está falando aqui hoje, porque é o que a gente fala sobre o assunto das coisas de Deus. Mas aí, eu indo lá, eu falei, eu não sei, gente. Não sei se esse podcast vai ao ar, se vai dar certo esse negócio, porque eu acho que ele está tentando. Esse livro é para mim. Não só questão de hábitos, mas eu acho que era um estudo comigo. Por exemplo, igual quando tem alguma... Tipo um discipulado. Discipulado, Felipe. Porque assim, às vezes a gente pega um caminho mesmo, né? Tem o foco lá principal que a gente tem. Uhum. Qual que é o foco principal da nossa igreja? A gente ir pro céu. Né? E para a gente ir pro céu, isso é o final. Para a gente ir pro céu, a gente tem que parar de pecar. A gente tem que fazer as coisas que Deus deixou pra gente fazer. Sim. Tô resumindo. É. E aí, mais ou menos assim, a gente fala aí Não pro tem a ver céu com de uma hábitos. forma muito rápida, né? Simples, porque na verdade, igual a gente tem lá na primeira questão da confissão de fé de Westminster, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e Pronto, alegrar-se nele para sempre. falei besteira, Glorificar. Não, tem relação, Mas mas não, é isso, é só ajustando um pouquinho para ficar, ajustando. porque Fica legal não é assim. nem só lá no céu, embora a palavra de Deus, né, lá em Colossenses 3:3 fala, ó, pensar nas coisas lá do céu, as coisas do alto, mas a gente não deixa de agir De viver aqui, aqui. de viver aqui. E aqui já a mas faz gente já sentido. experimenta, né? Ótimo você colocar dessa forma, porque se a gente já pensar, vamos por aí que eu parei de fazer coisas erradas de pecado durante 3 meses, pode morrer, não é? Já vai pro céu, né? Na teoria, né? Então, não é assim, a gente tem que viver aqui, a gente tem que, né, viver aqui, fazer as coisas aqui, para que a gente consiga glorificar a Deus. Pronto, resumido desse jeito. Então é pro céu de uma vez, pelo amor de Deus, quem já tá tudo certo não vai pro céu agora não. E mesmo porque Espera Deus até chamar. assim, só para não ficar Espera distante Deus também, chamar. é a questão da graça, né? É, então, também. tudo isso, essa transformação toda é a partir da graça. E a partir dessa graça que nos alcança, a gente caminha em santidade, a gente vai ali sendo transformado, crescendo, né? Então a gente tem essa responsabilidade de santificação, de crescimento. Não, mas não só isso também, a gente também tem essa missão de ser missionário aqui. Exatamente. Então tem que viver aqui, não tem como você Por isso já que é ir pro bem céu. resumido quando a gente fala assim. Vou pro céu. Mas, E outra, quando a gente olha, não, nosso fim principal é glorificar a Deus, que é a gente alegrar-se nele aqui e eternamente. Então, tem a ver desde já. é que eu resumi muito. Mas isso é legal, porque é uma forma de pensar interessante também. Porque imagina, se Deus não tivesse propósito pra gente aqui, é igual você falou, a gente se convertia e já ia pra glória. Não é assim. Mas não é assim. A gente é Mas chamado eu resumi, a um... Assim, é que a maioria das pessoas que assistem o nosso podcast já são presbiterianos, né? São da nossa igreja ou são crente, Sim. né? E já entende que para ir pro céu tem que passar todo esse processo. Por isso que eu já pulei, mas não que você já vai, tem que fez tudo certo essa semana, já vai. Não é assim. Tem que passar todos os processos e não só o processo, e Deus te colocar onde Ele quer que você esteja, né? Mas enfim, aí eu pensando, eu falei, cara, se esse é o intuito principal, né, de glorificar a Deus, né, de todas as formas, aqui, lá e tal. E aí eu comecei a ler esse livro, não tem a ver com os hábitos, não entendi dessa forma, não só os hábitos. Não fui diretamente nos hábitos, fui nas coisas que os hábitos nos levam a fazer. Sim. E aí eu comecei a ler ali, e aí eu peguei e falei, cara, agora eu vou lá no livro, vou ver essa questão dos hábitos aqui e tal. E no final de tudo lá, um dos hábitos finais, né, a pessoa, se ela quiser ler, ela consegue ler, então não é segredo, né? É a questão de sinergia, né? Sim. E essa sinergia tá ligada a tudo que a gente pensa sobre as pessoas, com quem a gente tem que ter sinergia. A principal sinergia é com o Espírito Santo, mas a gente tem que tratar aqui quem tá de frente com a gente, quem tá no nosso meio. Aí eu falei, pronto, é um discipulado pra mim. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Deu um probleminha aí, o som. Não, mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer?
Mas a gente vai É um chegar discipulado lá. pra mim? Não, só não, assume. Então vamos lá. É vamos assumir. lá. Assumir. Eu quero falar primeiro a questão que você citou, que realmente ele vai comentar a questão de sinergia, mas só para não ficar confuso, porque na nossa teologia a gente tem até um termo que é usado com relação A sinergia. à salvação. Oh, meu que... Deus, olha eu trazendo polêmica de sinergia. Não, é porque assim, a gente entende, né, que essa graça nos alcança de maneira monergista, né, como partindo de Deus. E tem um entendimento que isso não seria dessa forma. Mas, enfim, só para colocar que a gente não está tratando, e, aliás, a gente não vai tratar na questão da sinergia com relação à salvação, à soteriologia, mas a questão mesmo... porque o livro... Pessoas, tô falando disso. Esse livro, na verdade, ele é muito voltado para a questão de gerenciamento, de gestão. E aí ele tem 7 hábitos. Então era uma coisa. Quando eu peguei esse livro para ler, eu não tinha muito tempo de convertido, eu ganhei, acho que esse livro, e achei interessante, passei a ler. E aí já comecei assim, 7 hábitos. Então vai ser igual assim, 10 passos para se alcançar tal coisa. E o autor faz questão de, já no início, quando ele está falando disso, ele fala assim, ó, eu tô aqui citando 7 hábitos, mas não são assim... 7 caminhos para você alcançar... Uma regra que você vai conseguir. Não. Não é garantido. Não exatamente. Ele vai falando assim, eu estou fazendo uma proposta de transformação, de mudança de paradigma necessário, antes de mais nada, para você caminhar em um ajustamento, né? E aí sim ele vai chegar lá no final e vai fazer o fechamento desses passos, né? Para você alcançar, então, e lá o último passo, ele vai chamar o seguinte, afinando o instrumento. Então, depois que você caminha em tudo isso, você chega lá no final e faz esse ajuste, né? Você afina o instrumento, né? Você ajusta tudo isso. Mas antes de ajustar tudo isso, né, como a gente está na introdução, a gente está pensando o quê? Nessa importância de não estar pautado ou não estar sendo orientado para aquilo que nos afasta do nosso propósito, daquele mapa, né, que a gente precisa ter, que no nosso caso, né, que a gente gostaria de destacar nessa manhã aqui para nós e para você, é a palavra de Deus. Então, assim, não é um discipulado, Felipe, pessoal, até porque ele não, esse livro não traz, não assim... mas eu vejo, assim, cada vez que eu converso com alguém, porque eu já tive outras oportunidades de usar até esse conteúdo, esse resumo que eu tenho, para conversar com algumas pessoas. Num formato meio que discipulado, mas sempre pautado na Bíblia, mas usando dele. Mas não é isso, eu creio que é pela relevância mesmo do conteúdo, da gente procurar, né, ajustar. E até um pouco inspirado pelo podcast que a gente fez, do Cristianismo Puro e Simples. Porque lá a gente destacou o valor da palavra de Deus, da fé cristã e da importância da gente viver uma fé prática, uma fé simples, prática. A importância. Então a gente falou sobre tudo isso. Mas aí o que acontece? Agora a gente tem que ajudar, né? A ideia talvez seja isso, ó, vamos caminhar, vamos pensar um pouco mais. Né? Isso aí vamos pensar um pouco mais dentro disso. E aí esse autor fala, ó, pra gente transformar as coisas, a gente precisa o quê? Olhar, ver, né, dentro da gente, perceber, falar, ó, de repente eu tô caminhando até bem intencionado, mas com o mapa errado. De repente eu tô caminhando até bem orientado, mas eu não tô olhando de forma muito... assim, clara, naquilo que precisa de fato ser transformado. Então, o primeiro ponto é esse, é ter esse olhar, falar assim, poxa, eu tenho que me autoexaminar. A palavra de Deus vai dizer isso. É importante o autoexame. E aí não é importante o autoexame para você, Felipe, apenas. Não é importante o autoexame para mim. Para todos nós. A gente precisa colocar a nossa vida, o nosso coração diante de Deus. E principalmente, quando a gente vê que a gente é encharcado de tanta coisa, de tanta informação, e vivendo no contexto que a gente vive, a gente precisa ter essa postura, às vezes, assim, de dar poxa, deixa eu dar uma parada aqui, deixa eu olhar, né, para o meu mapa, para o mapa que eu estou me orientando nas minhas decisões, né, porque de repente eu posso estar indo tudo bem, mas será que eu estou no caminho certo? De repente eu estou em toda velocidade, mas será que eu estou indo para o lugar correto, né? E esse autor ele faz isso, ele está chamando a atenção, embora ele não está traçando aqui
como a gente espera que eu e você e aquele que está nos acompanhando faça, que, né, se debruce na a palavra de Deus, né, busque essa orientação, peça sabedoria a Deus. E até tem um momento da carta que a gente vai chegar depois, olhando também para o livro, né, fazendo essa conversa, com relação às decisões. Né, ele vai ter um momento aqui, e aí a gente vê, não é errado a gente procurar crescer, procurar até no âmbito profissional, não está nada errado a gente buscar, mas a gente tem que submeter tudo isso à palavra de Deus, àquilo que Deus quer que a gente faça, da maneira que Deus quer que a gente faça. Então ele vai nos provocando a essa mudança, essa transformação, né? A gente ter um outro nível de pensamento. E o que parece é que esse autor aqui, ele tinha muito isso, esse cuidado, né? Ele traz esse cuidado inicial, o que, vamos ter esse olhar para dentro, né? Vamos pensar de forma, assim, a mudança, a transformação, mas não uma mudança superficial, de aparência, como a gente está tomado hoje, né? Ele usa exemplo assim nessa transformação da personalidade, né? Do caráter da pessoa, da diferença, né? Desses paradigmas, na diferença, né? Da questão do caráter com a relação, né? Que ele faz da personalidade. Ele usa o exemplo daquele estudante que estuda todo dia. Então, todo dia ele está lá estudando, todo dia ele está lá dedicando-se ali para aquele conteúdo que ele recebe na escola. E aí, de repente, você tem na mesma sala um outro estudante, né? Que brinca, né, tal, e faz. Mas aí o que acontece? No último dia ali, antes da prova, anterior à prova, né? Aquele que estudou o ano todo, ele vai lá e tira um tempo e estuda. E dá só aquela, né, faz uma recapitulação do conteúdo. E aquele que não estuda nunca, vai lá e tal, dá uma passada, pega ali o resumo, né, destaca e faz a prova. Aí o que acontece? Na prova, os dois tiram 10. Beleza. Tem algum problema nisso? O que você fala? Não tô falando assim, não é uma... É muito comum para nós. Eu vi isso no livro. Você viu esse exemplo? O que acontece? O ser humano, ele tá pautado aí por atalhos. Exatamente. Mas aí o que ele tá falando, que isso é uma tendência do ser humano, mas lá atrás, isso era visto de uma forma diferente. Era feio. Era algo que, poxa, isso não é muito legal. Tá roubando no jogo ali. Mais ou menos isso. Hoje já não é assim. Não é. Hoje, beleza, produtivo. O cara é produtivo. Aí é cultura. Porque isso é paradigma. Educação. Ele tá dizendo aqui... É paradigma? O que ele tá querendo dizer que isso está dentro... Mas, por exemplo, colocando dentro do contexto ética familiar. Da personalidade e a ética familiar. Do caráter. Uns pais com a criança ali que vai fazer essa prova, por exemplo. A gente não tem essa cultura de que o que ele vai aprender realmente na escola, ele vai conseguir usar na vida. A gente já pula... Isso é só um exemplo. Mas pode ser que realmente tem coisas... Eu tô com esse problema, porque assim, a gente quer que o filho tire 10, né? E independente do que ele tem que fazer. A gente não se preocupa se ele aprendeu realmente. Então... E por isso que é importante o ano todo você tá ali, né? E aí... Então, na vida, nisso assim, ele tá citando como exemplo. Tá? A gente pula, a gente pega atalho, esse que é o problema. Exatamente. Eu sou o rei do atalho, eu tenho que parar com isso. Não sou eu que tô dizendo, tá? Não, Veja mas bem, você já eu tô percebeu, falando. porque eu não li o livro inteiro. Eu tô só citando ali um exemplo. Mas, Felipe, isso que você tá olhando assim, cara, eu preciso parar de atalho. É uma tendência natural, igual você falou. Mas o problema maior é que hoje em dia, você pegar atalhos, isso é visto como uma vantagem. E o que o autor está falando, tome cuidado com isso. Isso também me impactou. Isso aí falou assim, cara, eu acho que eu sou do somebody love, viu? Eu preciso me atentar, porque realmente isso pode servir para a prova. Mas e para quando você for um profissional,
um engenheiro. Talvez ali na matemática você conseguiu ali assimilar rapidamente ali a equação, decorou para aquele dia e foi lá e fez. Tem um exemplo prático meu do dia a dia. Eu nasci debaixo das máquinas de uma confecção da minha mãe. Pronto. E se eu não soubesse coisas que eu sei, que eu aprendi quando eu quis saber... Você eu estava lá vivenciando. Eu costurei, eu sentei na máquina, costurei. Você sabe o que é o secretário. Eu consigo cobrar. Você consegue falar, não. Se a pessoa fala para você, ó... Não dá pra fazer. Não, é porque... não, você fala assim, ó... Dá sim. Dá. Você sabe, né, como é que funciona. Entendeu? Agora, se eu não tivesse feito e só fui pro comercial para vender o que eu ia levar para as pessoas técnica, fazer... Você olhou no livro ali e falou assim, ó... sei lá, tanto tempo é tantas peças. Eu ia e aí aceitar. você pegou aquele livro, não, beleza. Então agora eu chego lá na fábrica e falo assim, tá... Aí chega um pedido para você. Você fala, não dá, porque o livro fala isso e isso. Mas você, como tem a experiência, você vivenciou isso, você está pautado nessa ética do caráter, de certa forma, com relação a esse... Você falou de tempo, você falou de quantidade, você falou desses detalhes. É cada condição para fazer uma coisa. E é cada vida, cada pessoa que na sua condição para conseguir fazer o que você precisa fazer. Mas o que eu pensei era pular etapas, né? Tipo, não costurar e não saber cobrar. E depois a pessoa, não, tem que ser assim. Não tem que ser porque eu sei que dá para fazer de outra forma. E é mais ou menos isso. Então é atalhos mesmo que... E eu acho que um diferencial da minha confecção, do meu negócio é isso. Porque eu sei que dá ou que não dá. Então a gente pode pensar o seguinte. O paradigma para você daquilo que acontece com relação à fábrica e à fabricação ali da peça, né, pelo costureiro, esse paradigma ele serve ou deveria ser usado também para você usar ele em outras áreas. Então você pensar, poxa, se eu quero crescer em tal área, é necessário, né, que eu vá lá no início, que eu experimente aquilo, que eu vivencie aquilo. De certa forma é isso que esse autor está falando. Falou assim, ó, eu vou propor 7 hábitos, mas esses 7 hábitos, se não houver essa forma de enxergar que está lá na base, não vai adiantar nada. Não vai entrar aqui e sair ali. Quando a gente vai para a carta de Tiago, ele está falando o seguinte, a fé sem obras é morta. Ele não está querendo dizer que pelas obras a pessoa alcança a salvação. Ele está querendo dizer o seguinte, que se a fé ela não traz transformação aplicada na vida, né, de forma verdadeira, do coração, de vivenciar, de se vivenciar aquilo, né, de obras que vivenciam aquilo. Aí ele vai usar vários exemplos, questão de como você ajudar as pessoas, né, o necessitado, de como você não ter essa questão de fazer diferenciação das pessoas pela condição da sua condição social. Ele vai falar sobre tudo isso, mas ele está falando que isso tudo é fruto, né, de uma transformação verdadeira, de uma fé genuína. Então, quando a gente está olhando para esse ensinamento da palavra de Deus, então a gente vê que nisso tudo tem relação para nós de forma muito prática, né? E tem um exemplo do livro aí que já resume todo e você já consegue, né, pensar o que você tem que ser, o que você deveria ser como pessoa. E aí ele dá esse exemplo é um exemplo de um exemplo. Você tá numa situação, aí você encontra alguns amigos, família, aí você tá num velório. Aí chega lá e você chega lá na beira do caixão e vê que é você. E aí você fica vendo as pessoas falar de você, né? E falando de você e tal. E aí, o que você gostaria de escutar quando falassem de você, né? E você pode mudar isso hoje. Você pode começar a fazer o que as pessoas pensam sobre você, porque tudo é testemunho. Se você deixa seu testemunho, deixa um bom testemunho para uma pessoa sobre como ser crente, sobre como chegar às coisas de Deus, não se vangloriando de quem você é, mas o testemunho que você dá é um testemunho reto, que é um testemunho de Cristo, um testemunho de... Eu às vezes brinco, eu falo, nossa, eu gostaria de ser como Cristo, mas eu estou abdicando das coisas que ele abdicou, que ele fez por nós, né? Isso é mais forte ainda, mas... É um exercício bem forte, né, que ele chama, assim, a pensar... Porque é isso, se você está pautado simplesmente pelas questões superficiais, por exemplo, se você transmite ser aquilo que você não é, na verdade,
uma das coisas que vai acontecer é isso, né? No dia que você estiver lá, você imagina, as pessoas vão comentar o quê, né? Vai ter algo realmente que você deixou Mesmo ali que de alguns crescimento. teve alguma situação contigo ali boa e tal, mas quem te conhece de verdade, e aquilo que eu não lembro quem falou. Como é que foi? Quem falou isso? Ah, foi o Vitor Quevedo. Até numa pregação dele que eu estava com ele esse final de semana, ele falou assim: quem realmente te conhece, onde sua máscara cai, é dentro da sua casa. Uhum. Então o casal, né, a esposa, o marido, eles se conhecem, você conhece a esposa ali, né? E você sabe dos defeitos, você sabe de todas as coisas. E aí Ali não tem jeito de não tem jeito de esconder, né? Não esconder. tem, ali E aí ele falou uma situação bem interessante. Ele falou: e Deus é isso, Deus é casa. Não tem como você esconder de Deus, né? Não tem como você. Exatamente. Para as pessoas aqui, a gente até faz uma máscara, alguma coisa, né? Que a gente não é, mas dentro de casa não tem jeito. Para Deus não tem como, o que né? vai estar valendo, exatamente. Então, para Deus, ele que vê o coração é aquilo. Em todo momento, de certa forma, o que vai estar diante de Deus é a ética, a gente pode dizer assim em outras palavras, né? A ética do caráter, é aquilo que realmente é. Então, por isso que é tão importante a gente também pensar nisso, né? Nesse autoexame, olhar para essa transformação sendo necessária, e é algo que ele vai dizer. Tudo isso acontece o quê? A pessoa ser pautada pela ética da personalidade e a ética do caráter, porque ambos estão querendo crescer, estão querendo avançar, estão desejando progredir. A pergunta é, em qual direção? Com qual objetivo? De que forma? A que custo? Então a gente vê que a gente precisa pensar nisso e a responsabilidade para nós como cristãos, eu creio que é muito maior. Né, da gente pensar nisso à luz da palavra de Deus. Né, saber que a gente é chamado sim a crescer, a avançar, a se desenvolver, mas a gente poder estar autoexaminando, ver até que ponto essas influências da personalidade, elas estão nos atingindo, porque atinge, não tem como, você usou o exemplo, mas ao final das contas a gente está convencido que a nossa necessidade é de estar sendo transformado, né, de dentro para fora, para que aquilo que a gente transmita seja realmente aquilo que acontece. É claro que a gente não está falando aqui de perfeccionismo, né? Perfeccionismo no sentido de transformar, de alto potencial. Não é isso, mas existe essa responsabilidade da gente buscar. E a palavra de Deus, quando fala aqui em Tiago, que a gente aquele que deseja sabedoria, peça a Deus que nada lhe improspera, é porque ele dá, né? Lá no versículo 5 do capítulo 1, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Então não impede, não há impedimento, a gente precisa buscar sabedoria. E esse foi o discipulado comigo. Eu espero que seja um discipulado com você, um discipulado comigo mesmo, né? Porque isso é um. Gustavo está tendo a oportunidade de participar do meu discipulado. E um discipulado daqueles que estão nos assistindo. Ouvindo. Né? Nos ouvindo. E aí, assim, isso é a introdução, né? A ideia é que a gente caminhe. Inclusive, assim, até o texto de Tiago, Felipe, a gente usou ele também com os adolescentes ali, você teve comigo, né? Então, assim, a gente foi bem interessante mesmo que foi pensando assim, o que a gente poderia usar. Então, o estudo de Tiago, a gente já estava caminhando, estudando o Tiago. A questão desse conteúdo, que eu creio que é muito legal da gente pensar, né? Usar esse livro como uma referência aí pra gente. E mais do que isso, acima de tudo é a palavra de Deus, né? Perfeito. Eu ia repassar aqui, estou procurando o resumo aqui só para falar os hábitos para as pessoas, para os irmãos que estão assistindo aí já começarem a pensar nisso. Os hábitos? Pode falar? Vou pegar aqui no... É porque assim, ele faz uma divisão de 3 momentos, né? Então você tem a interdependência, a independência e a dependência. E aí ele vai trabalhar isso tudo usando, então, e dividindo os 7 hábitos. O primeiro é seja proativo,
O segundo, comece com o objetivo em mente. O terceiro, primeiro mais importante. O quarto, pense ganha-ganha. O Esse cinco, pense ganha-ganha, o quinto vai. aqui, ó, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. E o sexto, Nossa, esse crie aí- sinergia. E o sétimo, que eu disse que é o Afine. último, afine os instrumentos. Esse daqui, o quinto, Isso é muito aqui- usado hoje, assim, é muito citado, na citado, verdade. mas eu acho que assim, tem que, isso aqui já fala alguma coisa ali da Bíblia também, que é primeiro compreender, depois ser compreendido. Então, Esse é um outro passo, né? Então você vê que são valores que a gente vai caminhar, que a são gente cristão, né? encontra base bíblica. Tá? A gente vai traçar esse paralelo, a gente citou aqui os passos, até para as pessoas se eu não sei inteirarem, se mas isso não é um é, a ditado ideia ou tá não... na Bíblia, faça para os outros, gostaria que fizesse para você, é um ditado popular? Faça pro próximo, né? Não. porque, Ame assim, o próximo como a ti mesmo. Isso, em outras palavras, né? É isso. Quando então, a gente vê o resumo dos mandamentos, né? A gente tem esse mandamento. Os mandamentos podem ser resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo dos 10 mandamentos, né? A primeira tábua da lei, os 4 mandamentos são relacionados aos mandamentos em relação a Deus. Os outros mandamentos, os 6 mandamentos seguintes, são em relação ao próximo, né? Então, tudo isso está comunicando a base. E né? nesse hábito aí, 5, eu gosto de colocar no meu contexto de vida, Qual? que é isso, primeiro compreender, depois ser compreendido. Eu acho que compreender o próximo é amor. É você se colocar no lugar dele, compreender ele, para depois você ser compreendido. A gente você vai consegue ele com calma. Todos esses passos aqui, a gente vai ter, assim, é claro. Você falou um negócio interessante, Felipe. A nossa leitura desse conteúdo é uma leitura diferente de alguém, talvez, que não crê em Deus, uma pessoa que não tenha a palavra de Deus como regra de fé e prática. Pode ser que essa pessoa vá olhar para esse conteúdo e olhar simplesmente como passos, tipo uma questão meio que coach mesmo. Não é essa a perspectiva nossa. A nossa ideia não é essa. Nossa ideia é simplesmente de indicar aqui algumas reflexões à luz da palavra de Deus, usando dessa sequência, talvez, que esse autor colocou, que parece muito boa, muito prática e que teve sucesso na prática, assim, com situações diversas. Situações de estarem ali sendo resolvidos conflitos, né? Ele vai citar no livro, assim, situações mesmo de grandes corporações e ele ser convidado a estar ali trabalhando na mediação do conflito. E nessa mediação, ele usar desses princípios aí e ter sucesso nessa mediação. Por quê? Não porque ele é bom, mas porque esses princípios que ele está usando são princípios bíblicos. Então, isso que é muito legal. E a gente é muito acessível. Para nós aqui já é algo comum, assim, deveria ser. Mas aí vem esses princípios bíblicos, né? Para a gente já finalizar. E assim, aí vem um atalho agora que eu vou dar para quem não quer ler o livro. Mas depois desse atalho você vai falar, acho que eu vou ler. Então aqui, qual que é a mensagem central desse livro? Que nós cristãos, tô brincando, a gente vai pautado na palavra de Deus, né? Então a gente consegue linkar aí e trabalhar isso dentro da gente. O que é a mensagem central? O sucesso duradouro não vem de atalhos, mas do desenvolvimento do caráter, da liderança pessoal e dos relacionamentos baseados em confiança e princípios sólidos. Princípios cristãos. Princípios sólidos. Nada mais sólido que princípio cristão. o nosso caminho. Resumindo. Nada mais sólido que o nosso caminho. Não tem. E qual que é o nosso caminho? Cristo. Cristo. Ele falou que ele é o caminho, né? A verdade. Então, e a vida. Então, amém. A gente pode encerrar aqui. Fica aí essa introdução. A gente espera conseguir, nos próximos 2 episódios aí, fazer um panorama, então, desse conteúdo, né? E com essa expectativa, para que seja abençoador, para que seja algo realmente que te leve para mais próximo de Deus, da palavra dele, dessa transformação de uma vida prática, né? De um alinhamento aí de vida, de organização, diante de tantas lutas que a gente enfrenta. Muitas vezes a gente
se vê parecendo que a gente está meio aí sem mapa, e é um risco muito grande a gente pegar um mapa errado e até, às vezes, caminhar de forma eficiente para algo ruim, né? Então, a ignorância ou o erro, né, na mão, ou com um ímpeto errado, é muito mais perigoso do que você estar parado, né? Mas o nosso desejo é que você esteja caminhando, que nós estejamos caminhando, né, como a gente citou aí, nesse caminho sólido, né, nesses valores sólidos da palavra de Deus e que está estabelecido na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é um convidado a estar trilhando com a gente, né, na nossa igreja, convidado a estar participando da nossa igreja, acompanhando os nossos conteúdos. Creio que seja isso, né, Felipe? E sendo discipulado aí pelos nossos pastores, que eu até vou colocar aqui, um dia eu perguntei pro pastor Misael, eu coloquei todos os problemas, mandei mensagem para ele aqui, tinha essa abertura para falar, e mandei para ele, e aí ele não conseguiu me responder, ele falou, vou e te respondo. E não me respondeu. Aí eu peguei e fui falar com ele, falei, pastor, não precisa mais me responder, que eu já acho que era isso, eu precisava de tempo, né? Uhum. Agora você entendeu porque eu não respondi. Você vê como é que é o tempo, ele faz fez a gente... uma leitura, talvez, que era muita coisa, que na verdade era o tempo ali que estava faltando. Né? Era o tempo. E aí você começa a pensar sobre aquilo que eu mandei, né? E tipo, e o tempo faz pensar e tempo são coisas que andam junto, né? A gente não pode deixar o tempo e fazer as coisas sem pensar. Tem um texto lá Eclesiastes que fala assim, tudo precisa ter o seu tempo e modo. Não adianta você ter o modo correto no tempo errado. E não adianta você estar no tempo certo com o modo errado. Então, Eclesiastes. Ah, que legal. Muito bom. O Eclesiastes é um livro fantástico, né? Também. Quem sabe o próximo... Tem uma série de sermões, né? Fica aí, se você quiser entrar no site da nossa igreja, né? www.ipbriopreto.org.br, você vai lá em sermões, você vai encontrar uma série de sermão em Eclesiastes, assim... Fantástico, Reverendo Misael, sem comentários. Uma pergunta aqui, pessoal, deixar até um spoiler. Pessoal, então a gente conversa. Pessoal não, vamos orar? Pro pessoal saber. Pergunta pro pessoal. Pro pessoal saber, uma pergunta pra você, pro pessoal saber. Qual é solta o spoiler pra gente aí do próximo livro que a gente vai estudar na igreja? Na igreja? Pastor Misael vai trazer pra nós esse estudo. Cara, eu não sei ainda. Eu não sei. A gente tá terminando agora a gente Atos, tá né? em Atos, E normalmente, como eu já ouvi falar, porque eu já tô só no segundo livro da nossa igreja ali. É a segunda série que você acompanha? Segunda série, Quantas séries já passou isso? Já passou várias? Tem muitas, mas tem umas rápidas, né? Essa daí demorou muito, né? Demora mesmo assim? Não, demora. A gente teve Hebreus... Qual foi a mais demorada, Amós, você fala? Eu não peguei Amós e agora Atos só. Amós e Atos. Acho que Atos... Deve ter umas curtinhas também, né? Deve ter umas. Não, curtinha nem faz também, né? Porque perder tempo porque é sempre um livro do Novo Testamento. Agora vem do Antigo Testamento, né? Que tem mais livros. Eu acho que a gente tá perdido, então não sabe pra onde que vai. Você não tem nenhuma... Quem sabe? Juízes, talvez? Não, eu vou fazer um chute aqui. Vamos fazer um bolão. Vamos fazer um bolão. Pronto. De qual vai ser. A gente tava indo tão bem, né? Não, rapidinho. Porque eu acho que todo mundo tá preocupado. Preocupado não, tá... Então, é no Antigo Testamento, gente. Eu vou dar meu chute aqui. Fala pro pessoal aí do podcast para fazer aí, ó. Coloque aí qual que é a sua opinião do... Eu vou dar a minha opinião aqui, vocês dão a de vocês, porque eu fui lá no nosso site e procurei alguns, eu não vi esse. Então veio. Muitos Olha antigos. Só que você já tem que ir eliminando, né? Por eliminação. Por eliminação. Pode ser que tenha bem lá pra trás e não tinha nem internet, não tinha nem transmissão ainda. Mas, sei lá, eu acho, na minha opinião, ou Juízes, você falou, mas eu acho que Deuteronômio eu não achei. Deuteronômio. Acho que Deuteronômio é uma boa. O que você acha? E você gosta desse livro? Gosto. Qual a mensagem do livro ali? Deuteronômio, ele é uma revisão das leis, né? Então, Deus, você tem ali toda pesado, a revisão ali, já fechando, né, o Pentateuco, já, assim, aquela mensagem pro povo mesmo. E os personagens ali do... Moisés, né? A gente tem Moisés passando ali. Legal, né? Eu gosto. Vai ser bom, Moisés se for. Mas Moisés eu não sei, será que é? Não sei, eu não sei. Eu tô querendo saber.
Seria uma esperar, boa opção. né? Mas aí, tá, você foi bem, hein? Fez ali a eliminação. É porque eu fui eliminando o que já tinha, Legal. porque é um do novo. Primeiro eu descobri isso. Que era um do novo. Nossa, aqui, ó. Peguei um paradigma. Peguei uma pegadinha aqui, ó. E agora eu acho que é, porque eu não vi. Não vi lá. Quem? Não tem? Já foi Deuteronômio? Não, que eu me lembro, não. Ah, moleque. Não. Foi Deuteronômio? Acho que foi mesmo. Foi pesado, hein? Então, você tá... Eu tô guiado. Talvez a mensagem para a igreja seja em Deuteronômio mesmo. Porque se aquela Kombi caiu pra gente falar, né, os versículos em Deuteronômio, e aí você fez por eliminação, eu acho que você tá bem... Se talvez o pastor falou, a gente pode escolher Deuteronômio. Não, mas não foi escolhido, porque a Kombi ela veio na sequência. Ela veio, chegou na nossa igreja e foi falando na sequência Cara, dos Deus livros. quer falar com a gente através de Deuteronômio. Você já pensou nisso? Quem sabe, Cristocidência, o Gustavo falou. É uma cristocidência. Cara, a gente tá mudando totalmente. Não, mas é só pra fazer o bolão aí. É só pra... O pessoal tava assim, refletindo sobre os paradigmas não, e tal. Gente, vamos encerrar, né? Vamos Porque senão a gente vai engatar em uma outra coisa aqui. Então, se não for Deuteronômio, a gente vai fazer esse estudo aqui através de nós aqui. Pronto, brincadeira. A gente não tem, eu não tenho capacidade. Pastor, tudo bem. Quem sabe, né, Felipe? Muito bom ter esse tempo aqui. Acho que os próximos discussão que a gente vai fazer sobre o livro vai ser pertinente à vida de cada um, os hábitos, né? E a gente colocar isso à luz da Bíblia vai ser maravilhoso. Muito bem. Vamos orar, né? Vamos orar. Pode orar. Posso orar? Oremos. Pai querido, muito obrigado por mais esse episódio. Queremos agradecer ao Senhor por esse momento, por esse privilégio, a Deus, de estarmos aqui conversando, ó Pai, sobre um assunto importante e tudo isso só faz sentido se o Senhor mesmo, ó Deus, usar de tudo isso que foi falado de forma a trazer, ó Deus, aos nossos corações e ao coração e à vida de cada um daqueles que estão nos acompanhando, uma transformação, ó Deus, que venha buscar honrar e glorificar o Teu nome, que o Senhor nos ajude nisso, ó Deus, que o Senhor nos capacite, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, abençoando a vida de cada um que está ouvindo, assistindo a gente, ó Deus, abençoando os familiares. Ó Pai, nós suplicamos a Tua bênção, ó Deus, e reconhecemos, ó Deus, que não somos merecedores, mas que na obra do nosso Senhor Salvador, o sangue derramado ali na cruz, ó Deus, é que nós nos pautamos, é que nós nos achegamos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo episódio. Até, valeu.